Então vamos lá, pessoal. A ideia é a seguinte: é mostrar a trajetória do artista, no caso eu próprio, desde o começo, alguma coisa de formação, para a gente entender como começa o trabalho, as primeiras experiências e como isso vai se desdobrando ao longo do tempo. E aí, para a gente começar a caminhada, eu vou lá para trás para vocês verem. Olha, isso aqui eu desenhei quando eu tinha 11 anos de idade. E não era só Cristo, era Homem-Aranha, era todo tipo de herói Marvel e por aí vai. Então, essa coisa do desenho vem desde cedo. Certo? Pintura, não. Pintura, eu nunca toquei em pintura na infância. A coisa só veio muito depois, tá? Com quase 30 anos. E esse momento de começar a pensar em linguagem visual, na verdade, aconteceu pela fotografia, tá? Desse momento aqui, dos meus 10, 11 anos, eu parei completamente de desenhar, de fazer qualquer coisa. Só fui retomar esse contato com o visual depois, lá pelos 15, 16 anos, que eu comecei a fotografar. Mais para frente, quando eu entrei para a universidade como engenheiro eletrônico, porque eu me formei em eletrônica, ainda trabalhei em fábrica, né, durante 4 anos. Só depois desse processo todo é que eu fui começar a pintar. Mas nesse período, até sair da fábrica, o meu hobby sério era a fotografia. Então, o primeiro texto sobre linguagem visual que eu li na vida foi nessa época e por conta da fotografia. Desse finzinho de experiência de fábrica, eu estava muito estressado e resolvi começar a fazer um curso de pintura para relaxar. Então, foi assim que a coisa toda começou, sem nenhuma pretensão, não sabia nada de arte contemporânea, nem que existia carreira de artista, nada. Simplesmente eu queria alguma coisa para relaxar, para reconectar com essa história anterior aqui, tá? Do desenho. Então, foi nesse momento que eu comecei a pintar. Eu fui fazer um curso de pintura lá em Recife. Eu trouxe essas duas coisas bem no comecinho, só como uma curiosidade. Isso aqui é um pastel seco sobre papel. E esse aqui é essa primeira tela a óleo que eu pintei na vida. Certo? As duas são a partir de fotografia. Mas uma formação típica de Recife aconteceu através de dois artistas que são bem bacanas, lá, pintores, desenhistas de Recife. Um é o Renato Vale, que virou amigo e irmão, né? Que é um artista bem interessante, só alguns trabalhos dele para vocês terem uma ideia. E as minhas primeiras aulas de pintura foram no ateliê dele, né? E a gente fez amizade, eu e Renato, que por sua vez me apresentou a Gil Vicente, que foi super importante para mim nesse início de caminhada. Principalmente foi Gil quem me apresentou ao circuito de arte contemporânea, quem começou a falar para mim sobre galeria, sobre a possibilidade de uma carreira em arte plástica, que eu não tinha nem ideia. Tá? Esse encaminhamento para o mundo das artes ele foi naturalmente acontecendo. E quando eu me dei conta, já estava completamente envolvido. Tá? E aí eu vou fazer um percurso aqui, primeiro com as pinturas, porque foi por onde eu entrei. Não que eu tenha abandonado a fotografia, tá? Inclusive, ela vai voltar com muita força dentro do meu trabalho já como artista visual, um pouco mais para frente, com a fotografia digital. Então, a pintura, ela começa lá em 93, tá? Começa mesmo, porque eu nunca tinha pintado na minha vida. É o ano que eu peço demissão da Rod e que eu abandono a engenharia. E aí, para vocês terem uma ideia de como foi a minha formação, lá em Recife a gente não tinha um curso universitário de bacharelado em artes plásticas, você só tinha arte e educação na época. Então, o que aconteceu comigo e com muita gente lá em Pernambuco é que, basicamente, eu sou autodidata. Mostrando um pouco do que eu fiz dentro desse meu autodidatismo, foram várias coisas em paralelo. Por exemplo, copiar clássicos, certo? Eu peguei esses 3 exemplos aqui, só para vocês terem uma ideia. Esse trabalho aqui é a partir de Van Dyck, que é pastel seco sobre papel, tá? Esse outro aqui, esse burguês sentado, a partir de Angel, que é acrílica sobre tela, e esse Caravaggio aqui, que é também em acrílica. Tem outras coisas em óleo, em técnica mista, enfim, era uma coisa que eu ia atrás de desafio, não só de linguagem, quanto técnico, de
que me forçasse a dominar um procedimento ou a conhecer melhor o material. Por exemplo, você sair de uma pintura como essa do Van Dyck, que originalmente é a óleo, e fazer isso em pastel seco, que é tipo um giz, certo? Sobre papel, numa área pequena, que isso aqui tem 48, 28 centímetros, enfim, tem lá seu grau de dificuldade. E idem para o Caravaggio, né? Fazer essas passagens para essa escuridão, é uma região de muita luz e o fundo escuro com acrílica também é um processo meio complicado que já me levou a começar a ter intimidade com a crítica desde muito cedo. Um outro caminho foram releituras. Então, também fiz coisas variadas, como esse Homem de Chapéu aqui, a partir de Holbein, esse outro também, esse Homem de Turbante também a partir de Holbein, já esse que termina de uma maneira meio estranha, que é a partir de Tiziano, da famosa Vênus de Urbino. Eu começava a fazer uma cópia, uma releitura, pensando inicialmente no aspecto técnico, mas como normalmente eu estava lendo, estudando sobre aquele artista, o questionamento sobre a própria estrutura de linguagem daquele artista ou do período e tal também vinha junto. Então, por exemplo, esse trabalho aqui aponta para coisas que eu estava aprendendo e investigando naquele período. Tecnicamente, eu comecei com esse amarronzado na diagonal, que é um procedimento típico de Rubens, certo? Para quebrar o branco da tela. Depois eu segui com a marcação do desenho com um lápis clarinho e depois o modelado com branco, no caso aqui o branco de titânio, e depois vinha com a cor, né? Quer dizer, só que eu fui parando em etapas intermediárias e, enfim, isso gerou um trabalho que tem uma outra estrutura. Mas é como se você visse etapas, no mesmo plano, você visse etapas dessas técnicas tradicionais. A preparação de Rubens e esse modelado de branco que, por exemplo, o Caravaggio usava. Tá? Também fiz estudos de modelo vivo, enfim, 3 exemplos só para vocês sentirem aí. Pernambuco tem uma tradição de pintura figurativa muito longa, praticamente desde os portugueses do começo, e a gente ainda teve a sorte de ter os holandeses lá, o Maurício de Nassau, que era uma pessoa esclarecida, e que levou Franz Post junto com ele na missão, enfim, pessoas de altíssimo nível e que também contribuíram para essa tradição local. E, em paralelo a essas coisas todas aí, lógico, também eu fazia experimentações de linguagem, certo? Desde uma experiência como essa, por exemplo, com pastel seco mais gráfica, a pintura a óleo de observação, como essa daqui, ou uma outra que mistura várias coisas, acrílica, óleo, enfim. Eram várias coisas em paralelo que eu ia fazendo, coisas diferentes, coisas esdrúxulas, mas que, enfim, para mim, fizeram parte desse processo todo de aprendizado. E aí, para a gente começar aí numa sequência que vai dar nessa abstração, fui separando algumas imagens, tá? Para vocês verem como o trabalho sempre tinha uma figura, tá? Isso aqui a gente está em 96, que desde lá a figura já estava meio sem matéria, certo? Sem muito peso, né? Já se fundindo aqui com o fundo da tela, o fundo aparecendo. Sempre a figura presente, a cabeça presente. Essa aqui tem uma influência de Gil Vicente, por exemplo, né? Mas isso aqui, essa já tem um quê de Matisse misturado com Corot. Então, essas coisas estavam acontecendo e eu deixava que isso fluísse. Aliás, nesse ano aqui, que é 97, foi o ano que eu passei na França, estudando na Escola de Belas Artes. Foi uma experiência super intensa. Eu era aluno externo, aluno especificamente de técnica de pintura. Mas, mesmo assim, eu tinha carteirinha da escola, então eu podia entrar em todos os museus de Paris de graça. Então, não precisa dizer que o Louvre, por exemplo, eu ia diariamente. Às vezes eu entrava lá para, enfim, estudar uma tela, né? Dentro de toda essa
pluralidade de trabalhos, de épocas, porque em Paris você vê tudo, desde a arte cicládica de 2000 a.C., certo? Ali no Mediterrâneo, até a arte contemporânea, você vê tudo. A coisa segue, mais 3 exemplos aqui desse período para vocês verem. Isso daqui, por exemplo, essa cabeça, eu chamei de cabeça superposta, porque embaixo dela tinha um início de uma cópia de alguma pintura antiga, que eu parei no meio e retomei de outro jeito e incorporei parte da figura anterior nessa cabeça final. E essa aqui do meio, que, enfim, é curiosa, eu acho que mostra muito o que estava acontecendo comigo nesse período. Esse é o ano que eu morei lá em Paris. Essa pintura eu fiz lá. É um retrato de Marcel Duchamp, que é o cara que criou a apropriação, que trouxe o urinol para dentro do museu e criou aquela confusão toda. Mas um cara inteligentíssimo, um pensador da arte, uma referência que inescapável, certo? Não dá para a gente entender a arte contemporânea sem entender esse cara aqui. E, enfim, eu estava lendo sobre ele e vendo muitas outras coisas. Então, o resultado está nessa pintura aqui, porque você tem um pouco de referência ao Holbein, ou a pintura flamenca, né, do século XV, nessa espécie de trompe-l'œil de madeira, com um papelzinho aqui, onde eu assinei em cima, que, enfim, era típico daquela época. O ano aqui, na verdade, 1917 é o ano em que foi tirada essa foto, me baseei numa foto do Duchamp. Mas, de novo, para criar a figura dele, eu baguncei a preparação do Rubens, em vez de fazer a preparação na diagonal. Fiz em vários sentidos e aproveitei, transformei isso no cabelo do Duchamp, e o próprio rosto ficou no branco de titânio, sem que a cor viesse para finalizar. Enfim, você tem momentos de Rubens, momentos de Duchamp, momentos de Holbein, momentos de Caravaggio, numa mesma pintura. Vejam que essa cabeça ela é sólida e não é. Várias coisas apontam aqui. É um caminho longe do escultural na pintura, vamos dizer assim, do Picasso neoclássico. Essa série aqui já tem muito isso, porque se chama Ex-voto imaterial. Tá? Que, o título já é um paradoxo, porque o ex-voto é, por definição, um objeto físico. Veja que essa cabeça aqui, deitada, né, ela já é construída pela ausência. Você tem um pouco de nanquim aqui, que dá algum volume, mas basicamente o lugar da cabeça é o lugar da falta da tinta, é o fundo, é a preparação da tela. E essa do meio aqui já, enfim, é cabeça só para mim, né? A gente segue em 98, quando eu voltei da França, e passei pouco tempo em Recife, essa pintura foi desse período, do comecinho de 98, antes de eu vir para São Paulo, né? Então, segue esse processo de embaralhamento da figura, essa confusão entre a figura e o fundo, né? Cada vez menos representação, cada vez menos conexão com o mundo lá fora, enfim. É um caminho que acontece com muita gente e aconteceu comigo. E, olha, nesse período, daqui, já perto do meio do ano de 98, é quando eu venho para São Paulo. Vejo que eu vinha nesse processo e quando cheguei aqui, eu dei essa radicalizada num sentido minimalista, tá? Eram os trabalhos feitos assim com várias camadas semi-transparentes da mesma cor, certo? E que eu ia cruzando a pincelada em direções diferentes em cada camada que eu sobrepunha. E no final eu terminava com as marcas com carvão. Mas eu logo vi que isso aqui era demais para mim, então eu já voltei a colocar mais acontecimentos de volta na pintura. É quando eu começo a tatear e pensar o que poderia ser, o que é que eu estava querendo naquela hora fazer com a pintura. Todos esses trabalhos são em acrílica com carvão. Então começa a aparecer essa espécie de emaranhado, certo? Essas intervenções gráficas que a parte são feitas com pincel
em acrílica e parte com carvão. Você só percebe a intervenção de carvão quando você está olhando a pintura a partir de um certo ângulo, porque o carvão ele é fosco. E, enquanto o resto da pintura tem um certo brilho, reflete de um outro jeito a luz, o carvão não, ele é muito opaco. Então é como se surgisse um desenho subjacente. O trabalho muda. Me interessava isso, eu estava pensando não só nesse plano frontal da pintura, mas nessa situação que tem a ver com o Duchamp e as instalações, certo? Tem a ver com o deslocamento do corpo em relação ao trabalho. Eu estava olhando duas coisas, pensando duas coisas nesse momento aí. Uma era Matisse, o Matisse do desenho com o braço e o corpo. Ele colocava o carvão na ponta do bastão, certo? Olha, aqui. Isso não é simplesmente para você atingir um ponto do suporte que é muito alto, muito distante. Não é isso. Veja que aqui, nessa situação aqui, ele poderia chegar junto e fazer o traço direto com a própria mão. Não, ele coloca o bastão, porque o bastão ele gera uma imprecisão no traço. Isso é uma coisa bacana. Você, desse jeito, você foge daquela precisão do pulso. Você associa na tradição da pintura ocidental o talento na pintura a essa habilidade manual. O Matisse introduz esse elemento de ruído. E isso se reflete na forma como ele desenha. Tem alguma coisa que foge do controle dele. E isso tem a ver com a postura do próprio corpo e do braço. E essa ferramenta que é uma continuação do braço dele. Eu, naquela linha de carvão, eu estava fazendo justamente isso. Eu já estava pintando ali com a tela no chão, certo? Com a tinta já razoavelmente diluída, e aquelas marcas de carvão eu fazia com um movimento muito firme do braço. E uma outra coisa que eu estava pensando de novo, porque eu venho desse mundo aqui, ó, da física das partículas, certo? Dos lasers. Eu trabalhei, enquanto estava na graduação lá na Federal de Engenharia, eu trabalhei 4 anos no departamento de física. E era em laboratórios parecidos com isso daqui. Isso que voltou para mim, certo? Por conta do que eu vinha fazendo na pintura, por conta daquelas marcas, certo? Com o carvão em cima da tela, e de ver Matisse em Paris, né? Assim como isso daqui, colisões de partículas subatômicas. Isso também era uma coisa que eu acompanhava, certo? Que eu via lá no departamento de física. Isso é uma simulação, trilha de partículas produzidas quando um bóson de Higgs é criado. Esse tipo de imagem aqui, por exemplo, vem de uma experiência dessa. Pensando nessas coisas, fiz a minha primeira série que eu mostrei na primeira individual na Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, que foi no ano 2000. Essa experiência de linguagem, de se criar uma linguagem, ela é muito complexa e cada um vai usar todo tipo de informação que acumulou ao longo da vida. Esses trabalhos, eles têm 1,20 por 1,20. Na primeira exposição, o maior tamanho era 80 por 1,5 e alguns quadrados mediam 80 por 80. Mas eu já saí dessa exposição com vontade de usar uma escala maior. O trabalho que esse emaranhado, ele fala de espaço, embora eu tenha na cabeça, na época, partículas, mas isso, na pintura, obviamente, vira espaço, isso vira plano. Tive essa sequência também em preto e branco. Nesse momento aqui, já estava acontecendo no fundo, certo? Quando eu começava, já uma diluição maior dessas pinceladas inaugurais. Mas nesse processo aí, o que aconteceu foi que eu aumentei a escala da pintura, certo? Isso aí a gente está em 2001. Eu me mudei de apartamento para poder pintar desse tamanho. Essa pintura tem 1,40 por 2,40. Porque essa experiência de espaço, ela muda. Quando você amplia a escala do suporte para a escala do corpo,
Então, a sua percepção, a forma como você se relaciona com a pintura também muda. Na hora da gente trabalhar, isso também faz uma diferença muito grande, certo? Então, o que aconteceu comigo? Eu estava aqui nesse trabalho, especificamente nesse trabalho, começando no mesmo sentido que eu vinha fazendo antes, tá? Nesse aqui, ó, começando aqui atrás, certo? Pinceladas mais largas e mais diluídas. E eu ainda estava calibrando certas medidas, ainda estava entendendo as quantidades, porque você sair de 1,20 por 1,20, que é um quadrado assim, para essa outra coisa, onde você tem que pisar em cima da tela, certo? Para trabalhar, você precisa passar por uma adaptação. Nesse processo, eu usava um pulverizador simplesmente para umedecer a camada que eu estava trabalhando, para dar tempo de fazer alguma outra coisa em cima. E o que aconteceu nessa tela especificamente foi que eu exagerei, ainda por não estar habituado à escala, exagerei na quantidade de água nessa área aqui. E esse pretinho aqui, certo? Ele saiu, ele se soltou de dentro desse avermelhado. Esse avermelhado é uma mistura que inclui esse preto aqui, certo? Então, a primeira coisa que eu olhei e pensei foi, putz, estraguei a pintura, certo? Mas, ao mesmo tempo, fiquei intrigado. Eu comecei a pensar sobre isso. E cheguei rapidamente pelo menos, a uma questão básica, técnica, do porquê. Esse acidente daqui fez com que o rumo do trabalho mudasse. Mas é fato que me interessou também plasticamente essa situação. O que aconteceu aqui foi uma difusão. Essa pintura eu mostrei no ano seguinte, 2002, aqui em São Paulo. Foi a minha primeira individual aqui em São Paulo, no que se chamava, na época, Espaço Vigílio. Pouco tempo depois nasceu a Galeria Vigílio. Essa outra pintura aqui mostra um outro exemplo dessa difusão. O que aconteceu naquela primeira foi que eu realmente mudei radicalmente o rumo do trabalho e comecei a explorar isso dentro da pintura. Isso acontece por uma questão de mecânica de fluidos, tá? E entropia. Se você tem aqui, no caso, tinta acrílica, certo? Misturada com água, porque o solvente da tinta acrílica é água. Você tem uma mistura que é tinta e água. Se você justapõe uma outra película de água do lado, você cria uma diferença de concentração entre um ponto e outro. E por conta disso, a gente tem uma difusão, certo? Isso está ligado à segunda lei da termodinâmica, que é ligada, por sua vez, à entropia. Um sistema qualquer, ele sempre tende a uma situação de energia a mais baixa possível, certo? E uma maneira de você baixar a energia é você ocupando uma área maior, você afasta uma molécula da outra, certo? Por isso aparece essa força de difusão e você tem um deslocamento da tinta no sentido da água. O que eu fazia naquele período, toda a pintura nascia de uma mistura só, que tinha vários pigmentos, certo? Normalmente, no final, essa mistura dava um tom escuro, assim, como está aqui. Mas dentro desse tom escuro, você tem todas essas outras cores, esses azuis, esses avermelhados, mas como a mistura contém, propositalmente, pigmentos maiores, certo? Mais pesados, e pigmentos menores, nesse caso aqui, os maiores são os vermelhos. E os menores, mais levinhos, mais fininhos, são os azuis. Quando a força de difusão gera esse arraste lateral, o pigmento fininho, mais leve, ele flutua e é arrastado com mais facilidade. Então, ele atinge uma distância maior na tela. Já, nesse caso, o avermelhado, a força de gravidade puxa ele com mais força, então ele tende a cair mais rápido em direção à tela, tá? Porque a tela está no chão, lembrando. E a partir daí, ao longo dos anos, muita coisa foi acontecendo, eu vou falar um pouquinho depois. Diga. Não, então você fazia um gradiente de cores com essa diluição, é isso? Exatamente. Tem aqui, ó, eu criei aqui, ó, um gradiente de concentração, certo? Que você tem aqui água e tinta, e aqui você tem só água.
Então, aí, enfim, por difusão, controle essa zero, tinta né? entra... Oi? Controle zero do que está acontecendo, né? Porque isso... Não, veja só, não zero não. Esse é o ponto. Foi isso que foi acontecendo comigo. Fui cada vez mais ganhando experiência por tentativa e erro e entendendo como as coisas aconteciam, certo? A falta de controle, para mim, é fundamental. Isso é uma coisa que eu desejei desde o começo, certo? Isso sempre acontece em pintura. A gente nunca tem controle total ou falta de controle total, ou seja, caos total. Não existe. A gente está sempre entre um e outro, certo? Dependendo do procedimento, você está mais perto de um ou mais perto do outro, tá? Se você, por exemplo, faz um tipo de pintura que o pessoal anda fazendo aí, usando álcool, não sei o quê, isso aí realmente é controle quase zero, certo? Porque você simplesmente sacode lá e a coisa se espalha aleatoriamente. Do jeito que eu trabalho, não é bem assim. Eu fui desenvolvendo procedimentos, certo? Maneiras não só de criar as misturas, a partir da escolha dos pigmentos, que não é qualquer pigmento que funciona, eu preciso dosar muito bem qual pigmento, qual família química do pigmento vai entrar, num caso ou em outro, certo? Como a gente viu aqui, para essa separação ocorrer desse jeito, sabe? É preciso que você tenha na mistura pigmentos pesados e, e outros pigmentos muito leves. É por isso que a coisa se separa desse jeito e é por isso que chega até a formar um quase fractal aqui na ponta, sabe? No deslocamento. Então, eu fui aprendendo a provocar isso e a direcionar isso também. Também tem várias maneiras de direcionar. E, dessa forma, eu uso esses fenômenos como ferramenta. Foi muito importante o aprendizado que eu tive lá na Escola de Belas Artes, lá em Paris, em 97, tá? Porque, entre outras coisas, eu aprendi a fazer tinta. Então, eu fui manusear o pigmento, sabe? E pegar e moer o pigmento, e adicionando óleo na pedra, fazer a tinta óleo. Eu fiz aquarela, eu fiz pastel. E o que acontece é que você vai realmente ganhando intimidade com as famílias químicas. Como é que é um cádmio? Como é que é um fitalocianina? Como é que é um quinacridone? Como é que é um naftol? Sabe? Cada família química dessa tem propriedades diferentes. E quando eu cheguei nesse ponto aqui, tudo isso foi fundamental para mim. Se eu não tivesse esse conhecimento aqui, enfim, dificilmente eu estaria fazendo em pintura o que eu faço hoje. Mas seguindo um pouco nessa introdução aí, eu estava olhando também, por conta do que aconteceu, esses dois caras, o Pollock e o Morris Lewis. Por quê? O Pollock ele tem um dado de acaso também no trabalho dele, embora ele textualmente tenha negado, certo? Porque, enfim, normalmente, quem não é da área de exatas tem essa tendência. Em arte, o pessoal fala ou de controle ou de caos, né? Esses dois extremos. Mas a gente sabe que tem uma coisa que se chama probabilidade, certo? Que você vai afinando o procedimento material de forma a você cada vez ter um grau de controle maior. Quem faz, por exemplo, o sumier, os orientais entendem isso melhor. Porque o sumier, quando você trabalha com o pincel, o nanquim, aquele pincel comprido, com a tinta muito fluida, né? O grau de controle que você tem é limitado, certo? É limitado porque a tinta ela tem uma capacidade de fusão muito grande. O nanquim é um líquido. Então, você ganha habilidade com o tempo a fazer aqueles gestos e acertar a quantidade exata de nanquim e tocar com a pressão correta no papel e sai aquela mancha que é perfeita. Isso é uma coisa que vem com esse tempo e mesmo assim a coisa pode dar errado e você descarta. Certo? O Pollock entrou nessa, o Pollock com o dripping, que é essa forma de pintar, como ele está fazendo aqui, né? Com o pincel, ele está literalmente sacudindo a tinta na tela. Isso hoje
parece banal, mas lá, pelo fim dos anos 40, certo? Tinha um dado iconoclasta nisso daí. Até então, a pintura, pintura para valer, era através da habilidade do pincel, certo? Ligada a essa artesania da pincelada, da construção da pincelada. E aí ele introduz isso, essa incerteza no resultado. E ele criou vários modos de jogar tinta. Aqui ele está com pincel, mas ele jogava às vezes uma lata furada, às vezes era um galho, às vezes era um pincel tosco diferente, e ele testava isso fora e depois ia para a tela, certo? Testava fora para sentir o que ia acontecer, pelo menos num certo grau, e depois ia para a tela. Então você tem a gravidade contribuindo aqui, você tem o movimento da mão que faz com que o pincel se desloque e arremesse a tinta, e a gravidade puxa essa tinta também para baixo, certo? É uma conjunção aí da gravidade com a força que a mão aplicou. E você está a uma distância do suporte. Então, não tem como, certo? Tem um quê de acaso nesse processo. Do mesmo modo que no meu caso também tem essa parcela do acaso. E um outro exemplo desse período é o Morris e Louis. Os dois são americanos, eles nasceram em 1912, mas o trabalho forte deles é da segunda metade dos anos 40, certo? Para frente. Os Dickens de Pollock é entre 49 e 51, tá? O Morris Louis, o que é que ele faz? Ele também usa a gravidade, também usa um pouco de falta de controle, vamos dizer assim. Porque vocês estão vendo o que ele está fazendo aqui, certo? Isso é só um exemplo. Ele criou muitas variações em cima disso. Mas é colocar o suporte num plano inclinado e você derruba uma tinta com uma certa viscosidade, isso é importantíssimo, e o tipo do pigmento tem tudo a ver com isso, a família química, e daí a gravidade puxa a tinta, e a gravidade quem faz a marca da tinta na tela, certo? Então, para dar dois exemplos aí dos trabalhos dos dois, esse é um trabalho de Morris Louis, certo? Olha a variação de direção, a direção para onde a tinta escorre, o ponto onde ele começa, enfim, tudo isso contribui para o resultado. Ele criou coisas incríveis e muitas variações nesse sentido. Mas, basicamente, os dois são trabalhos onde gravidade é fundamental na criação da pintura final. Esse dado do acaso, ele traz essa noção de uma autoria rebaixada no sentido clássico da arte europeia, certo? Essa intencionalidade que é dada pela mão, né? Pelo gesto do artista, pelo gesto físico da mão com aquela ferramenta que encosta no suporte e resolve tudo, certo? Nesse tipo de trabalho, tanto do Pollock quanto do Morris Louis, e no meu próprio, certo? Existe essa crítica a essa noção. Resumindo esses interesses aqui, dessa forma, trabalhando como eu venho trabalhando, a gente traz essa crítica à base tradicional, certo? Da pintura. Eu falando sempre pintura ocidental, tá? Eu já dei o exemplo do Sumier, que vai por um outro caminho, tem uma outra tradição. Na Europa, isso só vai acontecer recentemente, tá? Essa questão aí só vai ser colocada, como eu falei, no fim dos anos 40, começo dos anos 50. Lembrando o seguinte, nesse período, a gente tem várias correntes, certo? Inclusive, o expressionismo abstrato, de uma forma geral, ele é muito variado, certo? Na sua prática. O Pollock é tido como um deles, mas, na verdade, o trabalho dele é muito singular. A base da pintura ocidental europeia, até então, ela é muito em cima desses procedimentos, certo? De você usar uma tela como suporte e você usa
aquela tinta que nesse ponto aí já é industrial e você nem pensa sobre ela, certo? Você vai lá e compra e não sabe mais nem o que é que está usando. Então, o que acontece se você não pensa sobre isso? A sua tendência é fazer algum tipo de variação em cima do que está sendo feito, certo? A gente viu no curso aí, a gente viu esse panorama do lado pré-renascimento até o século XX, como ele é um desdobramento em cima do naturalismo, em cima de você criar uma pintura de representação cada vez mais precisa, de uma maneira específica, em épocas diferentes. Mas é sempre lidando com a representação. E é sempre lidando com aquele manuseio da pintura a óleo já clássico, certo? O trabalho de pincel e tal. Você pode até fazer uma história da arte desse período europeu como uma história da pincelada, sabe? De como a pincelada é tratada lá do século XV até o século XX. É uma coisa muito, muito curiosa. Então, para mim, trabalhar desse jeito, pensando estrutura química do pigmento, além da cor, me interessa porque é um mergulho no que é fazer pintura, no que é pintar, certo? A própria definição de pintura. Outra coisa que me interessa muito nesse processo como eu falei, a difusão eu uso como uma ferramenta de trabalho. Certos fenômenos, como capilaridade, a própria gravidade que puxa tudo para baixo, né? Então, isso eu fui sistematizando de uma maneira a transformar isso em técnica. Tanto é técnica que eu repito, e é por isso que você tem uma lógica visual, uma estrutura visual coerente dentro da pintura, certo? Se fosse acaso total, você não teria isso, você não teria como construir dentro daquele espaço lá. Certo? Cada pintura seria uma coisa completamente diferente da outra. E a gente vai ver agora nessa imagem que eu vou passar que não é assim, tá? Então, é uma coisa de você trabalhar junto com a própria natureza. Eu até coloquei essa coisa meio provocativa aqui, a ecologia da pintura, mas, para mim, existe isso, é uma espécie de simbiose. Você está trabalhando com a natureza como sua parceira, certo? Eu me aproprio, mas, ao mesmo tempo, essa apropriação tem um limite. E, enfim, e alguma coisa que, durante o processo que vai acontecendo, que eu não estava prevendo, eu tenho a chance de editar, e pensar, e modificar, e reagir, e tentar conduzir aquele processo para um outro resultado, certo? E uma outra coisa que eu acho que para mim é importante aqui, eu trouxe aqui o tachismo porque às vezes alguém vê isso aqui que eu faço e pensa no tachismo. O tachismo, para começo de conversa, é uma tentativa de ir contra o racional. Mas o tachismo, o procedimento do técnico, como o Manabumab, essa abstração informal também, como é chamada, tachismo vem de tache, que é mancha em francês. O objetivo desse grupo aí, que vem aparece em paralelo ao Pollock e ao Morris Lewis, é gerar uma pintura que não tem interesse de ter estrutura nenhuma, racional, certo? Em princípio, é uma dança do pincel aleatória. A vontade era essa, certo? Só que aleatória não vai ser nunca nada. Mas é uma coisa em cima da mecânica da pincelada, certo? Diferente desse procedimento aqui que eu venho usando, tá? Isso daqui tem um movimento próprio, porque é um fenômeno da natureza, enquanto que na pintura informal você tem um manuseio daquela tinta pastosa, que enfim, é a tradição europeia que a gente conhece. A estrutura é diferente. No final, se você coloca uma pintura do lado da outra, você vai ver que são mundos diferentes. Existe uma lógica interna aqui dentro dessas pinturas que eu faço lá, que é completamente diferente da abstração informal. E um último item aqui que me interessa muito é essa questão da beleza. Enfim, isso aí dá um seminário, certo? Como qualquer um que já tenha chegado
próximo aí de estética, na filosofia e tal, sabe? Mas muito, de uma maneira muito simples assim, o que acontece é o seguinte: existe o cânone cultural de beleza que a gente sabe que muda, que é construído, é dinâmico, porque é em cima de consenso, certo? Os cânones vão mudando ao longo do tempo, como a gente bem sabe. Por outro lado, existe uma beleza que a gente atribui a coisas naturais, certo? O mar, uma flor, sei lá, uma nuvem no céu, enfim, coisas do tipo. E a gente já entra num outro terreno, porque não são coisas construídas pelo homem. Pintando desse jeito, me interessa um pouco de confusão com relação a isso, porque é uma construção e, ao mesmo tempo, é um fenômeno natural que aparece e no final, compõe o resultado final da pintura. Quando a gente olha uma pintura assim, vamos lá, vamos seguir com os exemplos, né, para ficar mais claro. Quer dizer, esse tipo de movimento aqui, e isso foi um movimento real, certo? Só pode ser feito pela natureza, né? A gente não tem como fazer isso aqui com pincel, não rola, não rola. Olha que eu tenho facilidade com pincel, mas não rola. É uma coerência incrível, né? De cima a baixo, porque esse movimento aconteceu de cima a baixo. Isso foram forças interagindo aqui, se movimentando ao mesmo tempo de cima a baixo. Isso daí, eu estou aí em 2003, certo? Esse primeiro exemplo dessa pintura que passou fez parte dessa minha primeira individual no museu aqui em São Paulo, foi no Parque das Artes. E foi a primeira vez que eu mostrei esses trabalhos. Inclusive, eu encontrei com um filósofo conhecido meu, Leon Kossovitch, que eu admiro demais. Quando eu cheguei, ele já estava olhando lá e estava intrigado com as pinturas. E a primeira coisa que ele fez foi me perguntar o que é isso. Mas como assim o que é isso? Pintura acrílica sobre telas. Não, mas como? Qual é a coisa? O fato do procedimento ser diferente, embora seja simples, entre aspas, gera uma visualidade que é outra. E ele foi a primeira pessoa que me apontou isso. Olha, agora tudo fez sentido para mim, porque eu estava só fazendo associações com a natureza aqui, mas agora ficou claro, porque são fenômenos naturais. E isso não é uma metáfora para a natureza, isso é a própria natureza, certo? Operando. Na pintura pronta no final, ela é formada de índices desses movimentos naturais que aconteceram nesse determinado espaço. A diferença é que eles foram criados e manipulados por mim, certo? Provocados, direcionados até certo ponto, enfim, por aí vai. Existe essa briga, no bom sentido, que acontece nesse procedimento. Então, passando alguns exemplos, essas pinturas, nesse momento aqui, elas eram feitas de uma mistura só. Então, como eu falei antes, esses azuis aqui e esses avermelhados, eles estão aqui dentro desses escuros. E no processo de difusão, que é bem lento, né? A força de difusão é fraquinha, vai lentamente, são horas, né? Dentro dessa lentidão é onde eu tenho a chance de atuar. E ao longo dos anos eu fui acrescentando cada vez mais novos procedimentos nesse sentido. Mas nesse momento você tinha uma estrutura gráfica, certo, que foi induzida pelo trabalho anterior, aquele trabalho das linhas, e com o tempo é que eu percebi que o que estava me interessando era esse movimento interno aqui, não a estrutura gráfica que ainda aparecia no final. Mas eu estava mais interessado nesse turbilhonamento aqui dentro, nessa separação, nesse apagamento, vamos dizer assim, do gesto do pincel inicial feito pela difusão. E por conta disso, depois que eu me dei conta disso, eu comecei a mudar essa configuração espacial. Tá? Comecei a evitar esse tipo de golpe linear, de pincel. Esse é um outro exemplo para a gente ver como eu cheguei nessa uma riqueza muito grande, né, de conseguir, olha, separar essas cores todas aqui
dentro dessa difusão. Isso, esse escuro aqui contém todas essas cores, né? E é muito delicado e dentro dessa delicadeza e no acerto dos pigmentos das famílias químicas certas e densidade e tudo mais, acontece essa separação e dessa maneira. Lembrando que, no sentido da construção, aonde eu coloco a tinta inicialmente, já é fundamental para o que vai acontecer depois, para a estrutura visual final da pintura. Por exemplo, isso se desloca para cá porque eu puxei para cá, porque eu trouxe com uma película de água a difusão para esse lado, da mesma forma aqui embaixo. São várias maneiras que eu já fui criando aqui, já desde o começo, de manipular e assim construir uma visualidade e uma relação de espaço particular, certo? E aí esses trabalhos estavam nessa individual, já na Galeria Vigílio. Vocês lembraram aquela primeira foto que eu mostrei, em 2002, era nesse mesmo espaço, só que ele era dividido de uma maneira diferente. Esse outro exemplo é bacana para a gente ver aonde se pode chegar com a coisa da difusão, essa difusão forçada, por exemplo, esse acontecimento aqui, olha, eu vou ampliar para a gente ver, que é muito bacana, que parece um pulmão, sei lá o que eu também fui aprendendo a provocar ao longo do tempo. E vejam como esse direcionamento aqui, por exemplo, sou eu que dou também. Essa coisa de puxar esse ponto de difusão aqui, junto com esse, para eles se juntarem, essas coisas foram definidas por mim, certo? Foram provocadas por mim. Agora, o ponto é saber exatamente como vai ser esse final aqui, obviamente não dá. Saber quantos caminhozinhos desse aqui vão se formar, a gente não vai saber. Mas que essa cor vai sair dessa maneira e vai se criar um fractal na ponta, isso eu sei. Nesse período aqui, de 2007, aí a gente dá um salto, né? O trabalho anterior é de 2005. 2 anos depois, eu mudei de novo de ateliê e nesse processo eu radicalizei a saída do linear, daquela estrutura linear que eu falei antes. E isso, no final, você tem essas estruturas flutuantes aí dentro do espaço da pintura, parecem uns medusas, né? Sei lá o que, uns seres marinhos, né? Tem um amigo meu que entrou nessa exposição aqui, perguntou se eu tinha virado um pintor subaquático. Mas realmente, por um acaso, tem a ver. Eu, obviamente, não estava com nenhuma intenção de representar nada, certo? Simplesmente eu estava tentando lidar com o problema da borda da pintura. Então, o que aconteceu aqui, nesse período, foi isso. Corpos apareceram. Então, realmente, houve uma tendência à figuração. Né? Muita gente associava, isso não era um problema para mim, mas também não era meu objetivo. Então, eu vou, por conta disso, daqui a pouco, mais uns 2 anos na frente, eu vou introduzir uma outra mudança. E, agora, em paralelo a isso, tecnicamente, o processo continuava desenvolvendo. O que a gente tem aqui são duas misturas ao mesmo tempo, tá? Eu preparei uma mistura, como aqui, e uma outra mistura aqui, de cores diferentes, e coloquei para se difundirem ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui uma passou em cima da outra e gerou uma cor na frente, enfim. E também um movimento sem se misturar, porque tem densidade diferente. Então, mesmo estando líquido com líquido, elas só vão se fundir um pouco mais na frente, como aconteceu aqui, certo? Então, começou assim. Hoje, eu coloco várias misturas ao mesmo tempo. Eu tenho um controle que me permite isso, sem gerar uma confusão. Veio com os anos, certo? Com essa experiência dia a dia, que, por um lado, a gente tem um entendimento da física que está envolvida, minimamente, certo? Mecânica de fluidos e as propriedades dos pigmentos,
E muita tentativa e erro, como todo processo de pintura. Tá? E aí, como eu falei, em 2009, 2 anos depois, o que aconteceu? Eu voltei para a borda, certo? Para valer, e a borda é corte, significa corte. O olho lê como corte. E o que eu fiz para minimizar isso foi criar corte dentro da pintura, certo? Em geral, segmento de arco, de circunferência, ou segmento de reta, tá? Aqui um pouco, mais ou menos reta, né? A partir daqui, as várias misturas se difundiram. Aqui eu já estava entrando com algumas misturas, 2, 3, tá? Não lembro. Então, você tem esse deslocamento aqui que desviou aqui nesse local por conta de um bloqueio que eu criei. Foi mais uma introdução, uma mudança técnica. Então, ela desviava e ia se juntar com outras aqui, de um lado ou de outro. E eu também passei a entrar uma outra mudança estrutural que começou aqui nesse momento, tem a ver com o uso do branco. Se vocês repararam, até aqui, o único branco que aparecia na pintura era o branco do fundo. Mas a partir daqui, para criar uma relação mais complexa entre esses momentos de tinta, de massa de tinta que eu estava colocando, e o fundo, foi usar o próprio gesso acrílico, que é usado para a preparação, como tinta. Manusear ele como se fosse tinta. Às vezes puro, diluindo mais ou menos, misturando com pigmentos diferentes, enfim. E isso me deu uma variedade plástica, visual maior, além dessa possibilidade de uma conexão mais rica entre esse fundo original e as outras camadas e os outros planos que eu estava criando. Tá? E isso foi evoluindo aí, 2010, esse trabalho que eu gosto muito, que hoje pertence ao MAC de Sorocaba, e que foi o último trabalho que eu fiz para uma exposição que eu fiz aqui em São Paulo, individual, na Galeria Nara Hesler, e que tem essa coisa do segmento, mas sempre o segmento meio falho. Não me interessava uma geometria muito clara, certo? Isso aqui até já, para a época, foi claro demais. Eu até voltei um pouco depois, eu vou atenuar isso. Mas nessa época era assim, você tem um momento de um arco aqui, por exemplo, que corta esse fluxo, toda essa complexidade dentro do branco que eu comecei a usar, que aí, só para vocês verem de perto, quando essa pintura é grande, tem 2,40 ou 2,80, certo? Então, quando a gente reduz a foto, se perde muito de toda essa beleza, toda essa quantidade de acontecimentos aqui, e que descrevem o turbilhonamento da massa de tinta se deslocando. Uma das razões fundamentais de eu ter começado a injetar essas misturas diferentes num movimento só, certo? Ao mesmo tempo, foi justamente para poder descrever melhor como uma determinada massa de tinta está se mexendo. E o que acontece é que esses índices todos de movimento, para o olho, isso gera espaço, né? A gente lê como algum tipo de espacialidade muito louca, muito complexa, e, enfim, e que a gente segue tentando dar uma solução, a entender a relação entre planos, e isso é um outro momento aqui que tem muita delicadeza também que a gente perde quando vê uma foto, ainda mais assim no computador, né? Mas nada substitui você estar próximo da pintura e ver toda essa riqueza que acontece aqui dentro, e esse micro acontecimento, para mim, ele é tão importante quanto a estrutura macro, sabe? Isso aqui você tem uma relação com o corpo, mas quando você entra literalmente dentro da pintura, é como se você tivesse milhares de subpinturas, né, dentro desse espaço maior.
Aqui essa pintura é do mesmo ano, mas dá para ver como essa sugestão de geometria, vamos dizer assim, do segmento do arco circunferência, do segmento de reta, ela foi sendo atenuada. A exposição lá em Naraheza, e foi um momento bacana de mudança por conta dessas novidades aí. E essa foi a exposição no mesmo ano na Alemanha, foi a primeira exposição individual que eu fiz nessa galeria da Helmut Dengler, que me representa lá já faz 11 anos. Isso também para vocês terem uma ideia de escala, né? Eu sempre mantive uma escala maior, 1 por 1,80, 1,40 por 2,40, porque nessa forma de trabalhar, eu tenho mais facilidade, tenho mais possibilidade de uma área maior. Simplesmente eu tenho mais margem de manobra. É isso que acontece. Ou pelo menos era assim. Hoje em dia, eu já consigo ter um resultado talvez até semelhante às pinturas grandes, numa escala menor. Mas, ainda assim, na escala maior, você acrescenta essa experiência de cor que eu falei, né? Da presença dessa área que envolve você, né? Que recebe você. E a coisa vai seguindo, a relação entre brancos e claros e escuros, ela eu vou compreendendo como fazer isso, né, através de várias camadas de trabalho, uma camada depois da outra, e que eu fui aprendendo a conectar uma camada com a outra. Esse é um dado fundamental. Às vezes, em pintura, você não toma cuidado, quando você vem com uma camada em cima da outra, você tem um aspecto de colagem, e não é o que me interessa, né? Eu estou buscando essa coisa coerente como um todo, esse fluxo que parece estar totalmente interligado no geral. Então, eu fui aprendendo mesmo vindo num momento depois com a pintura já seca embaixo, a conectar o movimento de tinta que veio em cima com aquilo que aconteceu embaixo. E, curiosamente, isso gera um outro tipo de resultado interessante, um outro tipo de riqueza, porque a própria película de tinta que está embaixo, ela termina orientando, de alguma maneira, o escoamento da tinta que sobrepõe. Enfim, é uma coisa muito curiosa. E, num dado momento, essas experiências, elas me levaram ao escuro, né? A tentar administrar aquelas camadas, mas com as cores escuras, que nesse processo era uma coisa muito mais complicada, mas que seguiu e também se desenvolveu bem. Então, a partir de um momento, acho que em 2015, mais ou menos, a coisa ficou bem na minha mão. Esse controle de construir um espaço como esse, né, com etapas diferentes, e com direções diferentes, e curvas, e turbilhões e tal, ele realmente ficou bem na minha mão. Certo? Hoje eu estou com uma liberdade muito grande, inclusive cromática, né, de gerar sutileza de cor e harmonias mais estranhas, que não são aquelas que a gente está acostumado a fazer, às vezes até racionalmente, né? Você tem surpresas nesse aspecto também, certo? Cromático. Enfim. O resultado, muitas vezes, tem a ver com um tecido vivo, né? Isso aqui parece, sei lá, tecido celular visto pelo microscópio. E isso também não é uma loucura, porque a difusão ela está em todas as escalas, né? A alimentação celular ela funciona por difusão. E eu estou seguindo esse trabalho de 2015, tá? Estou aproximando esse detalhe aqui. Como essas relações de justaposição, sobreposição, dessa maneira que eu venho desenvolvendo,
ela cria uma espacialidade muito particular. Isso é o que me interessa, realmente, né? Essa relação com o branco, enfim, que é estranha, é um ponto que se comunica aqui, de repente ele está solto aqui em cima do branco e entra em cima desse outro movimento aqui, né? São sutilezas, uma filigrana que entra em outra, e quando você tem uma linha que entra, que sai de uma região e entra em outra, ela conecta isso visualmente, a percepção conecta, nesse caso, graficamente, né? Isso funciona também pela cor. Aliás, eu uso muito a cor nesse sentido, né, de conexão de planos. Eu nunca uso, vamos dizer assim, pontos específicos de uma cor específica, tipo um ponto de vermelho num lugar só. Eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado em regiões que se comunicam, que criam um tipo de lógica, certo? Dentro do limite do suporte. Esse trabalho aqui, ele faz parte, ele está, para quem mora aqui em São Paulo, está exposto na coleção do MAC Cusp, está lá no quinto andar. Quem tiver curiosidade de ver, estiver por aqui. E a coisa segue, eu vou mostrar mais alguns exemplos, certo? Isso para mostrar como o procedimento daquele início, como ele foi ficando muito mais complexo, do ponto de vista formal e do ponto de vista de estrutura espacial, de conexão, de tempo. Tem um dado que me interessa muito aqui também, que eu não tinha falado ainda, mas eu sempre fui fascinado na física pela relatividade, né? Por essa conexão que o Einstein fez entre o espaço e o tempo. É uma coisa indissociável. Na minha leitura, o jeito que essas pinturas aqui são criadas, através de um fluxo de tinta e um fluxo real, para mim, de alguma maneira, isso toca desse aspecto da relatividade, porque o fluxo, por definição, o deslocamento de alguma coisa num determinado espaço por um determinado tempo. É exatamente o que acontece aqui, certo? A gente está vendo essa difusão aqui, dessas massas de tinta, por exemplo, por aqui, até um ponto distante. Isso durou um certo tempo. Quando a percepção olha esse tipo de acontecimento, ela lê como movimento. A percepção, ela vai sendo desenvolvida desde o berço até a vida adulta. Quando a gente olha uma informação visual como essa, certo? A gente já entende como movimento, a gente percebe que um fluido se deslocou em cima dessa superfície. Até criança, certo? Criança de 5 anos, como eu já tive experiência, tem essa relação, tem essa certeza, certo? Então, isso para mim é interessante. Você entende, você vê velocidade, você vê movimento, você pode não saber o quão rápido foi o negócio, como isso aconteceu, mas essa sensação está lá. Isso é uma coisa que eu acho bem bacana e que me interessa muito. Normalmente, o que você sempre teve na pintura ocidental é uma representação do fluxo, né? Como em Turner, ele pintou em inglês, que pintava tempestades e tal, né? Coisas atmosféricas, mas sempre na representação, certo? Então, esse tipo de coisa de fenômeno, ele está sendo usado aqui explicitamente. Ele está sendo apresentado de uma maneira particular enfim, e a pintura nada mais é do que os índices de todos esses movimentos que aconteceram nessa superfície, certo? Que foram sendo coordenados à medida que iam acontecendo, por mim, né? Enfim, a intencionalidade do artista. A arte sem intenção não existe, certo? Isso é fundamental. E, é claro, ninguém sai por aí pela natureza e enxerga isso, certo? Dá para ver que você tem um espaço que é construído, é um espaço que foi manipulado de alguma maneira, certo? Então, quando a gente vê uma pintura como essa, num primeiro momento, você pensa numa espécie de virtuosismo, certo? Que a gente atribui a um pincel. Mas se você para um pouco e vai olhar, você começa
a pensar melhor e dizer, não, isso aí é um virtuosismo, mas é um virtuosismo de outra ordem, certo? Porque esse processo aqui, ele é muito mais intelectual do que manual, porque o que tem, o dado manual que tem aí é muito pequeno, é indireto, certo? O processo é todo indireto. Mas existe, na minha opinião, existe um virtuosismo, claro. A construção geral da pintura, ela foi ficando, vem ficando, né, cada vez mais sofisticada. E é por isso, por uma questão de conhecimento e desenvolvimento de um procedimento, de uma técnica, né? Por isso que eu falei lá atrás que a coisa pode ser repetida. Vocês estão vendo que em anos diferentes, essa tela aí é desse ano, é a última para a gente encerrar essa mudança aí da pintura, ela já tem uma estrutura diferente daquelas lá de trás. Tem os mesmos fenômenos, mas manipulados de uma maneira diferente, certo? Então, é isso. Na pintura, foi um passeio maior, mas agora eu vou mostrar as duas séries fotográficas que eu acho que estão mais maduras. As duas começaram em 2010, certo? Mas elas derivam da pintura. As duas derivam da pintura. E as três, elas se relacionam, para mim, formam um corpo de trabalho só, certo? Em cima de um núcleo básico de pensamento que foi colocado dentro da pintura, tá? Todas essas coisas que eu fui falando aí ao longo dessa apresentação. E aí eu começo pela Hubble, pela série Hubble, que começou em 2010 e está em andamento, tá? E essa série, eu mostrei esses primeiros 4 trabalhos naquela exposição na Galeria Nara Hesley, em 2010, mas ela nasce das imagens que a NASA começou a publicar, certo? Do cosmos, imagens que começaram a ser feitas por esse telescópio, tá? Que está em órbita da Terra e que se chamou Hubble, em homenagem a um astrônomo, Edwin Hubble, e que foi lançado em 1990. E de lá para cá, até hoje, continua revolucionando a astronomia, certo? Pelo fato dele estar em órbita, ele consegue enxergar, entre aspas, muito mais longe. Mas o que acontece? Eu acompanhei tudo do Hubble, certo? Desde o começo. Eu quis ser astrônomo, entre outras coisas. E, curiosamente, 1990, quando o Hubble foi lançado, foi o ano que eu estava começando a minha vida como engenheiro. Foi o ano meu primeiro ano profissional, tá? Mas eu já acompanhava a história do Hubble, o projeto do Hubble, nos meus anos na física. E quando surgiu a internet rápida, o que aconteceu é que a gente teve acesso a essas imagens quase que cotidianamente, certo? Com uma estratégia da NASA também de divulgação. Mas, e quando eu comecei a ver esse tipo de imagem, ou essa daqui, a minha pintura já tinha tomado essa direção e eu fiquei muito impactado enfim, eu senti uma conexão imediata, e não é por acaso, certo? Não é um acaso formal, porque na estrutura de formação desses corpos celestes, você tem fenômenos que são os mesmos fenômenos que eu estou usando, ou parte deles são os fenômenos que eu uso nas pinturas, como a própria difusão ou a gravidade, certo? Então, um tipo de visualidade que aparece aqui não é um acaso, uma coincidência formal, mas é uma conexão estrutural entre isso daqui e as pinturas. Agora, qual é o ponto? O ponto para mim aqui, isso não é arte, certo? Essas imagens, elas são feitas pelos cientistas com objetivos completamente diferentes, certo? E, inclusive, um primeiro problema que eu tive que lidar é que as cores são artificiais. Essas imagens, elas são montadas no Photoshop, tá? O Hubble não tem uma máquina fotográfica que você clica, ele tem sensores para comprimento de onda diferentes, faixas
de radiação diferentes, inclusive infravermelho, coisas que a gente não vê. Muitas imagens, essa daqui, por exemplo, pode até ser invisível a olho nu, porque parte disso aqui pode ser infravermelho, certo? E isso é captado pelo sensor do Hubble, e para você entender melhor a distribuição de elementos químicos diversos aí que formam essas galáxias aí, você atribui cores específicas a esses elementos. E, às vezes, um comprimento de onda, certo? Uma frequência. Então, a primeira coisa que eu decidi foi tirar a cor. Então, a partir daí, você não tem leitura pontual, núcleo de cor, um pontinho de cor aqui, outra. Você tem uma região em escala de cinza. E o outro movimento que eu fiz no começo da série foi inverter. Você sair do fundo escuro, que é mais explícito do universo, que a gente associa explicitamente com o universo, então, e inverter isso para o branco, certo? Eu inverti, literalmente, troquei preto com branco e vice-versa. Então, esses pontinhos pretos que vocês estão vendo aí são estrelas, são pontos de luz, tá? E essa parte branca seria o preto absoluto. E uma outra coisa, a partir daí, foi levar para o espaço do computador fragmentos do cosmos diferentes. Então, isso aqui veio de um lugar específico do cosmos, esse aqui veio de outro, e eu levo isso para um novo espaço dentro do computador e manuseio com uma ferramenta de distorção matemática, que você puxa num ponto e ele dobra o espaço seguindo uma curva matemática, não é uma dobra aleatória, certo? Você puxa um ponto, todo o resto segue uma lógica. E eu comecei a criar esse tipo de imagem, certo? Então, além de dobrar e distorcer, eventualmente eu também crio algum tipo de arraste que sugere um movimento específico. Então, são estruturas que têm a ver com o nosso cosmos, mas, ao mesmo tempo, são outra coisa completamente diferente, certo? Esse tipo de estrutura aqui não existe no espaço lá fora, né? Às vezes, você tem uma visualidade muito mínima, e aqui, como nesse caso aqui, com uma dobra mínima, e às vezes você tem uma coisa mais complexa, com mais de uma dobra em cima da outra. Ou junções como essa daqui, certo? Esse tipo de fenômeno aqui, ele não existe no cosmos, de conexão assim, de uma espiral de uma galáxia com outra, tá? Então, isso, é como se fosse um universo novo, poético, ou a captação inicial do Hubble, ela continua aí. Um astrônomo, quando vê de longe um trabalho desse, ele já se sente atraído e chega perto e não entende nada. Eu já tive 2 vezes essa experiência e foi bem interessante, porque para o leigo não vai saber que esse tipo de configuração é impossível, mas, obviamente, o profissional vai. Tá? Então, são diversas situações ou recriações ou manipulações desse espaço original do cosmos, gerando esses universos paralelos aí. Esse é um detalhe, tá? Isso aqui é para a gente perceber essa bolha que eu criei, sutil. Né? São muitas relações diferentes e totalmente fictícias, né? Ó, essa bolha aqui, enfim, contra esse espaço plano, ou esse tipo de relação aqui. Né? São coisas impossíveis. Esse é um dos mais radicais. É um suporte de 1,20 por 2 metros, e você só tem essa informaçãozinha aqui, que é uma galáxia em espiral, perdida.
Bom, as experiências de espaço vêm variando muito, né? Desde uma escala grande, explorada de várias maneiras, até uma escala menor, como esses dois trabalhos aqui, que são de 30 por 30. E esses trabalhos mais recentes desse ano, que aí são um Hubble, são alguns exemplos diferentes, porque eu não fiz a inversão para o branco, tá? Eu fiz um tipo de distorção diferente, mas que, no final das contas, funciona melhor, ou aparece melhor contra o fundo preto, e eu mantive dessa maneira, tá? Isso é novidade. Esse aqui é um outro também desse ano, esses dois trabalhos, que são bem pequenininhos, eles têm 5 por 5, e aí foi uma provocação específica de Laerte Ramos para um projeto dele de trabalhos em pequenas dimensões, e para mim foi interessante fazer esse contraponto, né, que eu me inspirei naquele conto de Borges chamado Aleph, que o Aleph seria o ponto inicial, o início de tudo, o ponto que concentrava tudo do universo, toda a energia, toda a informação, e que a partir dali tudo surgiu, né? Porque, enfim, colocando esse centro de energia no ponto dessa imagem, no ponto central, né? Dessas imagens muito pequenas, enfim, você tem esse contraponto entre alguma coisa supermassiva, como uma galáxia ou uma nebulosa, mas na palma da mão. E esse aí também, que foi o último desse ano, que, enfim, eu acho bem bacana. E para terminar com mais essa série aí, que é a Matéria Escura, que eu concluí em 2015, mas a ideia surgiu em 2010, no mesmo ano que nasceu a Hubble, tá? E as duas têm uma conexão com a astronomia. No caso da série Hubble, a conexão óbvia pela matéria-prima, mas aqui não, aqui é uma conexão indireta, porque nessa série que eu mostrei aqui a primeira vez em 2017, na exposição no Museu Oscar Niemeyer, né, em Curitiba, e foi bem bacana. Só para vocês terem uma ideia de escala também, que, enfim, varia, tem trabalhos maiores e menores também, assim como o Hubble. Mas essa série, ela nasce do trabalho de Caravaggio, que foi um artista que me impactou desde cedo. Vocês viram que eu fiz uma cópia de uma pintura dele lá atrás, nos primeiros meses de pintura. E depois que meu trabalho em pintura, especificamente, tomou esse rumo de pensar o espaço e representação do espaço e como a percepção lida com isso, tanto em ciência quanto em arte, né, em pintura, eu voltei a estudar o Caravaggio. E nesse processo, eu pesquei algumas imagens de algumas pinturas dele, levei para o computador, certo? Para o Photoshop, especificamente, para entender melhor a questão do claro escuro. Eu fui para as curvas de claro escuro para reforçar isso e entender melhor como ele estruturava isso no espaço. E nessa manipulação, no Photoshop, nasceu essa série Matéria Escura. E, enfim, resumidamente, no final, o que eu faço, que é um processo, um sistema, é o seguinte: eu parto da pintura original, certo? Sem modificar nada da proporção original da pintura, imagem que eu capto na internet, certo? E eu transformo em PB, que é isso aí. Então você não tem mais um ponto específico de cor que isola uma área dentro da superfície. Você tem uma leitura, digamos, topográfica dessa superfície. E na sequência o que eu faço é apagar, e é um apagamento feito no computador, é pictórico, é manual, com a canetinha, que eu vou subexpondo as áreas escuras,
e até sumir tudo, e dessa forma eu deixo apenas os tecidos, planejamentos em geral, roupas, cortinas, então é isso aí que acontece, tá? Então a passagem é essa, da cor para o PD e para o apagamento. No que a gente faz isso, esse planejamento ele flutua nesse espaço escuro, certo? Nesse preto profundo. E é profundo mesmo porque no final eu imprimo sobre tela. E é uma impressão que eu fui pesquisando, venho pesquisando ao longo do tempo, que consiga dar, mesmo imprimindo em tela, que é um corte muito absorvente, mas que dê um brilho, porque o brilho aprofunda o escuro, certo? E faz a gente ter uma leitura espacial como o original do próprio Caravaggio, né? Só que, claro, o que acontece aqui é uma radicalização absoluta do claro-escuro inventado pelo Caravaggio. Mas, obviamente, as relações espaciais mudam, porque você não tem mais chão, por exemplo, céu, paisagem, arquitetura. Você só tem essas massas, esses panos, né, massas de panos flutuantes que, de alguma maneira, indicam para a gente algum tipo de cor. Às vezes, a indicação ela é mais abstrata. Nesse caso aqui, você não associa nada, você não consegue explicitar o que é que tem ao redor desse pano, certo? Mas, às vezes, não. Às vezes, você tem claramente uma figura humana. Quer dizer, você tinha uma figura humana, não tem mais, certo? Mas o olho, uma vez que veja, ele infere a presença da figura e você fica nessa tensão, tentando achar, tentando colocar a figura, mas a figura não aparece porque eu neguei, né? Eu apaguei a figura e todo o resto, certo? Essa cortina aqui também ela aparece flutuando no nada, porque a trave que tinha aqui de madeira eu apaguei, a parede que tinha aqui eu apaguei, né? Então, a relação com o preto, ela passa por várias instâncias, dependendo do tipo de cena. E eu resolvi assumir todas essas variações, desde as mais óbvias, com figuras humanas mais óbvias, até as mais abstratas, certo? Como aquela anterior. Isso, quando a figura humana aparece, é claro, você tem leituras diferentes, mas, enfim, me interessa também pelo lado até psicanalítico, né? Eu lancei um livro sobre a série no ano passado, tem um texto muito bonito de uma psicanalista, Bianca Dias, onde ela faz uma conexão entre Lacan e o Barroco. Enfim, vale a pena dar uma lida. Mas, basicamente, eu falei de que a série tinha uma conexão para mim, com a astronomia, porque o título Matéria Escura, claro, se você não sabe isso, por si só ele já tem uma conotação poética e tal, uma conexão direta, certo? Com esse tipo de imagem. Mas o que acontece é que a matéria escura, na astronomia, ela é um tipo de matéria que ainda está em discussão. Ninguém conseguiu realmente provar que ela existe, se é que tipo de partícula seria responsável por ela, enfim. Isso é uma questão super importante hoje, que está sendo debatida e pesquisada na cosmologia, né, na astronomia. E o que acontece é o seguinte, o que se sabe da propriedade dessa matéria escura, e é por isso que ela tem esse nome, é que ela não interage com a luz, certo? A luz visível, a radiação nessa faixa de comprimento de onda que a gente enxerga, ela atravessa essa matéria sem nenhum tipo de interação, como a nossa matéria, certo? Que absorve e reflete a luz visível. A matéria escura, não. E agora,
A única forma da gente detectar a presença dessa matéria escura é através do comportamento da matéria visível ao redor. Você não vê a matéria, mas você vê uma configuração da matéria visível ao redor, como essa roupa aqui, que só pode ter sido provocada por uma outra coisa, certo? Um outro tipo de corpo que a gente não está vendo, mas que tem algum tipo de propriedade, chegou ao ponto de gerar essa perturbação na matéria visível. Ou seja, a matéria escura, na astronomia, ela se relaciona com a matéria visível pela gravidade. Ela contribui na configuração de toda a matéria visível do cosmos, ou seja, a matéria visível são todas as galáxias, estrelas e planetas que a gente enxerga, certo? Para explicar a distribuição de tudo isso no espaço, somente com essa matéria visível e a atração gravitacional que essas massas exercem entre si, isso não seria suficiente, isso não bate, não dá certo. A gente precisa de um outro tipo de matéria, que é a matéria escura. Então, o meu passo aqui de conexão entre uma coisa e outra é por isso, porque você tem, nessas imagens, você tem essa parte visível, que são os planejamentos, e você tem o escuro ao redor, que naturalmente a gente tende a inferir algum tipo de corpo que deveria estar presente, a gente não enxerga. A gente infere, por exemplo, que existe um corpo de mulher aqui nesse espaço, embora não tenha. A gente infere que tem uma outra pessoa aqui atrás dela, embora a gente não enxergue. Né? Então, enfim, para mim foi essa conexão na própria definição do trabalho, essa conexão com a matéria escura também me ajudou. Tá? Esse trabalho aqui, hoje ele faz parte também, a primeira edição lá do Museu Oscar Niemeyer, então quem está em Curitiba pode ver lá, que está exposto no acervo do museu. Tá? Ver ao vivo é sempre diferente. O que acontece com esse preto aqui ao vivo é que, como ele está impresso em tela, você vê a trama e a urdidura do tecido, e você tem um reflexo da iluminação que está batendo no trabalho. Então, o preto, ele fica vivo, ele fica pulsante. Você se desloca e aquela informação mexe, porque o brilho vai variar, vai mudar de direção. E isso, para mim, é fundamental, né? Essa relação do planejamento com esse espaço que é mais ativo, mais complexo, por conta desses acontecimentos aí de reflexo e tal, são muito mais interessantes. Fora que também o brilho aprofunda o preto, então você tenha uma reaproximação, além da trama e urdidura do tecido, com a pintura a óleo, certo? A pintura a óleo nova, ela é naturalmente brilhante. Mas é curioso como, nesse procedimento, você, inclusive, passa a perceber detalhes até compositivos, né, que o Caravaggio usou nos trabalhos, como essa geometrização aqui, né, dos panos, esse ângulo reto aqui, por exemplo, nesse pano aqui do lado de cá, esse triângulo aqui, é uma coisa muito interessante. Aqui você tem explícita essa composição aqui em forma de arco, né? É muito, muito curiosa. E aí é isso, pessoal. Para não deixar de falar, esse meu site aí vocês podem visitar depois, quem não fez ainda, e é bem completo. Eu refiz recentemente, e lá dá para ver outras séries. Eu vou até aqui, só para vocês verem aí. Tem pinturas recentes, a matéria escura, tem os trabalhos sobre papel, outras séries como a Céu Reverso, também o Universo, que não daria tempo para eu falar aqui, tá bom? Panorâmica de exposições, tem vídeos, textos, o site é bem completo.